Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando 2 Coríntios, capítulo 4, agora a partir do versículo de número 3, falando sobre a salvação através do Evangelho da glória de Cristo. Diz assim, versículo 3 de 2 Coríntios 4: Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Então o apóstolo Paulo está falando de que o Evangelho é a luz do céu que resplandeceu em nossos corações, resplandece em nosso entendimento, no nosso conhecimento, que vai levar à prática, vai levar às obras. Ele vem do céu, o Evangelho, através de Cristo, ele revela o Evangelho. Então, através do batismo com o Espírito Santo, este Evangelho vai ser escrito em nosso coração. Essa palavra, a justiça, a paz, a luz que brilha, trazendo a revelação do caminho, a porta estreita. Nós achamos a porta estreita, entramos por ela, encontramos o caminho estreito e conseguimos andar por ele. O justo vai andar por ele, o justo vai viver pela fé, andando neste caminho estreito, que é o caminho do conhecimento de Deus, da obediência a Deus. Então, deste Evangelho, que é a iluminação do céu, é a glória de Deus se revelando, o conhecimento de Deus através do Espírito Santo. Todos os profetas anunciaram Cristo como aquele que nos ensinaria tudo para que pudéssemos andar na presença de Deus, agradando a Deus, realmente entendendo, conhecendo o que agrada a Deus e tendo poder para praticar, para ensinar para o mundo inteiro. Isso Jesus disse que iria fazer quando recebêssemos o poder do alto, o batismo com o Espírito Santo. Então teríamos condição de viver, praticar e ir pelo mundo inteiro, a todas as nações, até os confins da terra, anunciando este Evangelho. Então o Evangelho é essa revelação de Deus que vem através da fé em Jesus Cristo. Quem ainda não tem essa iluminação de Deus, de amar a Deus, amar ao próximo, da glória de Deus, está nas trevas, está encoberto. Os que se perdem têm essa revelação encoberta, ainda não é batizado com o Espírito Santo, ainda não entende as coisas de Deus. E Paulo agora explica por que isso acontece, a partir do versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, para o apóstolo Paulo, se alguém não recebe essa luz, essa palavra, é porque ele está incrédulo quanto a Deus ter criado o mundo, tudo ser da vontade de Deus, e que nós vamos andar na luz e andar na verdade, quando nós realmente adoramos a Deus em espírito e em verdade, reconhecemos o senhorio, reconhecemos que Deus é Senhor, é dono de tudo, que a Ele nós devemos toda a gratidão por tudo que somos, pelos nossos sentidos, pela nossa alegria, pelo nosso amor, pela nossa paz, pela nossa inteligência, tudo que temos. Deus nos criou, Deus nos formou, a Ele toda a honra e toda a glória. Vamos andar com Ele, vamos invocar o seu nome, vamos bendizê-lo, vamos pedir a Ele que viva conosco, vamos viver com Ele, vamos nos alegrar com Ele, vamos aceitar a sua palavra, vamos obedecer. Então, quem não anda dessa forma é porque não crê em Deus, não crê na criação de Deus. Então, a estes, o Deus deste século cega os seus entendimentos, porque eles não creem, não dão lugar à glória de Deus. Então eles saem da luz, não andam na luz e vão para as trevas. Ali o Deus deste século, o diabo, lá a serpente, lá de Gênesis, o dragão lá do Apocalipse, vai estar com essas pessoas nas trevas. Deus disse, haja luz, Deus viu que a luz era boa. O que nós temos aqui nesse texto é que Cristo estava ali na luz, junto com a luz.
Então é Ele que vai revelar tudo que é luz, tudo que é bom, tudo que agrada a Deus, através do batismo com o Espírito Santo já está definido. E Deus então fez separação entre a luz e as trevas. Deus separou, expulsou, lançou para longe da sua glória, da sua presença. Então, estes incrédulos vão servir ao Deus deste século da desobediência, das trevas. Daquele que não crê em Deus, então não anda na luz, não anda com Cristo, não tem a revelação da luz, não é batizado com o Espírito Santo, é lançado nas trevas. Ali existe um Deus, existe demônios, espíritos perturbadores, espíritos das trevas. Então, nesse lugar das trevas estão aqueles que não querem dar glória a Deus, aqueles que não querem amar a Deus, aqueles que não querem conhecer a palavra de Deus, obedecer a Deus. Então o diabo vai trabalhar com essas pessoas, será o Deus dessas pessoas, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Nós já falamos que evangelho aqui, para Paulo, é essa palavra, boas novas de alegria, de salvação, de reconciliação com Deus, de podermos entrar nas promessas de Deus, na palavra de Deus, na luz, na glória. Por isso é o evangelho da glória de Cristo. E Cristo está ali na luz. Quando Deus disse, haja luz, haja Cristo, haja a revelação, haja o verbo, haja a palavra. Nós vamos ver em alguns versículos à frente exatamente isso sendo explicado em detalhes. É o evangelho que vem para nós. É a mensagem dos céus que vem com Cristo para nós, trazendo esse evangelho de reconciliação, evangelho da paz. Paz com Deus, paz com a luz, paz com a glória de Deus, com o bem, paz com a salvação, paz para vivermos na presença de Deus, especialmente batizados com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus vivendo em nós. Pois nós já falamos aqui que fomos criados do pó para sermos como uma casa, um templo, para que Deus possa habitar através do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus, é que nós vivamos com Ele eternamente. Nós temos essa condição, nós fomos criados com esse potencial. O diabo quer roubar isso de você, quer te tirar da presença de Deus e levar para a escravidão dele, para que ele seja o Deus da sua vida, faça sua vontade e ande junto na rebelião contra Deus, com uma humanidade incrédula que não quer obedecer a Deus, não quer o reino de Deus, não quer dar glória a Deus, então vai estar nas trevas. Deus mesmo vai expulsar da sua presença. Se você não quer amar a Deus, não quer obedecer a Deus, não quer andar na luz, na sua palavra, realmente você está em rebelião e o Deus deste século cega o seu entendimento para que você fique nas trevas. Porque Deus também, é a vontade de Deus. Deus já mandou o diabo, já mandou os incrédulos, já mandou aquele que não ama a luz, não ama o bem, não ama o seu próximo, não quer a paz. Então está nas trevas. O Evangelho é uma mensagem para atrair, para trazer, dizer que há condição agora de entrar na luz, voltar para a casa do Pai, para ter uma festa com o seu retorno, como na parábola do filho pródigo. E o pai, então, diz, nós devíamos mesmo, era justo, fazíamos festa, nos alegrarmos por causa de um filho que estava perdido, que estava morto, foi achado e reviveu. Ele estava lá no reino das trevas. Ele estava lá junto com o diabo, com o Deus deste século, cego, vivendo longe do Pai. Ele desprezou a casa do Pai, morar com o Pai, a obediência ao Pai, foi viver a sua vida. Então ele saiu da luz e foi para as trevas. Agora o Evangelho é a boa notícia de que o Pai está te esperando de braços abertos, na luz, na casa do Pai, para a festa, para a reconciliação, para a paz. Por isso é o Evangelho da glória de Cristo, é o Evangelho da paz, é o Evangelho da celebração, da alegria, do banquete, da grande festa que Jesus anuncia, que nos espera para bebermos o vinho novo com Ele, na vinda do reino de Deus. Então o Evangelho da glória de Cristo, da alegria de Cristo, da salvação de Cristo, e como disse João Batista, aquele que batiza com o Espírito Santo.
Este é maior do que eu, porque eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, pelo batismo com o Espírito Santo, você entra na casa do Pai agora de uma forma diferente, entendendo o que precisa fazer na casa do Pai, as leis da casa do Pai, a vontade do Pai. O filho pródigo já voltou transformado e disse: na casa do Pai há comida, na casa do Pai há alegria, na casa do Pai há descanso. Eu quero estar na casa do Pai. Isso é o que o Espírito Santo faz. Essa é a obra do Espírito Santo, nos dirigindo, nos convencendo de toda a verdade, da justiça e da bondade e do amor de Deus. Da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Como o homem, como a mulher, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, Cristo é essa imagem de Deus, da vontade de Deus, correta, exata. O homem se perdeu. O homem não sabia mais o que fazer. Vivia longe de Deus, como o filho pródigo. Usamos aqui como base para a interpretação. Ele queria comer a comida dos porcos, ele viu que a vida dele estava um fracasso, ele estava derrotado, ele não entendia as coisas, ele estava triste, deprimido, abatido, tudo errado. Então ele queria vida, ele queria restauração, ele queria entender as coisas para acertar o caminho, para fazer a coisa certa, para ser feliz. Ele tinha esse sentimento. Se eu tinha lá na casa do Pai uma direção do Pai, um cuidado, uma proteção do Pai. Então, quando ele cai em si, nós podemos dizer, nessa hora, é como se o Espírito de Deus tivesse visitado seu coração, sua mente vem morar com ele e começou a guiar o filho pródigo de volta à casa do Pai, mas já com uma nova mente, a mente de Cristo, que é a imagem de Deus, é a imagem da correção, é a imagem do homem que agrada a Deus, da mulher que agrada a Deus, que adora a Deus em espírito e em verdade, então que nasce da água e do Espírito de Deus. Então essa é a obra de Cristo, batizar com o Espírito Santo é a maior. Então toda a palavra que você não entendia, você vai passar a entender sendo batizado com o Espírito Santo. E ele é essa imagem de Deus revelada para o homem. Nós temos ouvido, acompanhado o testemunho de muitas pessoas, de muitas outras nações, outras religiões, outras filosofias, outras ideias, que têm tido sonhos, alguns têm tido visões, e vem o trono de Deus, vem a glória de Deus. E ao lado de Deus, assentado, como Estevão teve a mesma visão, o Filho do Homem, Cristo, que é a imagem de Deus. É um homem assentado no trono, à direita do Pai, à direita de Deus. Então, esse é o caminho para o homem chegar à presença de Deus. É Cristo, a imagem de Deus, o Filho de Deus. Ele venceu e chegou lá. E ele diz que, pelo batismo com o Espírito Santo, ele vai nos guiar. O Espírito Santo vai nos guiando em toda a verdade até o trono de Deus, para estarmos juntos com Cristo, recebendo toda a herança que Cristo recebeu e ele então compartilhando conosco. Que Deus te abençoe, que você também encontre a Cristo esse caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele, e seja batizado com o Espírito Santo. Amém.